Mais uma semana e aqui estamos nós para mais um programa Famílias Felizes. Damos as boas-vindas a todos vós, àqueles que nos escutam através da rádio e todos aqueles que nos podem ver, inclusive através da TV Novo Tempo Portugal. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que está connosco, damos aquele abraço especial. Quem sabe, não foi por acaso que nos sintonizou, não é por acaso que aí está, talvez para ouvir algumas informações, algumas dicas, para trazer aquilo que todos nós ansiamos, essa felicidade, seja no casamento, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos familiares, também a harmonia no nosso local de trabalho, porque não? E porque não também a amizade e o carinho pelos nossos vizinhos. Estamos aqui uma vez mais uma semana, trazendo mais informações e esta semana nós temos a alegria e temos o privilégio de poder ter connosco o Dr. Paulo Sérgio. Paulo, muito obrigada pela tua presença, obrigada por teres aceito o convite e por poder estar connosco neste programa. O prazer é meu, muito obrigado. O Dr. Paulo Sérgio tem uma pós-graduação em comunicação e por isso nós pensamos poder convidar-te para falarmos sobre isto que é o nosso dia-a-dia. É verdade que, por exemplo, nós estamos aqui e temos esta possibilidade de, usando os meios de comunicação, poder chegar mais longe, podermos estar mais perto das pessoas, podermos ter um alcance maior. No entanto, estes mesmos meios de comunicação são desafios para nós como famílias, como pais, familiares, como amigos, que trazem sem dúvida diferentes desafios a cada um de nós. Trazem novos desafios, coisas com que as famílias muitas vezes não estão preparadas para lidar, mas eu gostava de fazer aqui um ponto prévio, digamos assim, nesta nossa conversa, porque nós hoje vamos falar de uma forma mais precisa de tecnologia, não é? E de como ela influencia o relacionamento entre os familiares e principalmente a educação das crianças. E eu gostava de dizer que tudo aquilo que nós vamos falar assenta num pressuposto que eu espero que não esteja em causa e que todas as pessoas que nos estejam a ouvir compreendam isso. Não há nada de mais extraordinário para uma pessoa do que ter vivido e viver no tempo que nós estamos a viver. Sem dúvida. Nós somos a primeira geração que consegue estar, cada um de nós individualmente, no mesmo, em todo lugar, ao mesmo tempo. É verdade. Isto nunca aconteceu. E realmente o que se passa é que nós nascemos e fomos criados num tempo em que isto não era possível da forma que é. Estamos a cuidar e a educar crianças que já nasceram com esta realidade e que estão a ser educadas com ela, mas isto é algo de extremamente positivo, não é? Portanto, nós nos termos tornado, por causa da tecnologia, em produtores permanentes de informação, em vez de sermos só consumidores de informação e de conhecimento, é algo extraordinário. Eu gostava de dizer que o que queremos acima de tudo é tornar cada vez mais positivo este potencial, apesar de todas as coisas que são desafios e que nós não sabemos muitas vezes lidar com elas. Aliás, eu creio que como tudo na vida, ou seja, e que todas as grandes descobertas e tudo aquilo que nós temos, tanto podem ser usadas, e é esse o objetivo, para algo de extraordinário e de bom, para nós pessoalmente ou para a humanidade, como também pode ser retirado então aquilo que é menos bom. Mas não é isso que nós pretendemos. Exatamente. E daí estes esclarecimentos e essas ajudas. Eu penso que uma das coisas que mais me tem surpreendido naquilo que vou procurando estudar e ler sobre este assunto é de facto a alteração que tem existido, principalmente sob o ponto de vista das crianças e do processo educativo propriamente dito, sob o ponto de vista dos efeitos intelectuais sobre as crianças do uso da tecnologia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as questões do discurso, que realmente têm vindo a mudar e de uma forma muito rápida e repentina relativamente ao modo como as pessoas falam umas com as outras e interagem em comunidade através da tecnologia. E em terceiro lugar, naquilo que deixamos de fazer por causa dos hábitos de tecnologia. Estas três vertentes são aquilo que eu sinto que dentro das famílias e no espaço público, que é, por maioria de razão, aquilo que tenho procurado estudar, as influências mais se notam. E eu não sei por onde é que queres começar. Podes começar mesmo pela primeira. Podes começar mesmo pela primeira que estavas a propor. Pronto, de facto tem vindo a ser público e eu penso que é importante nós darmos determinadas referências sobre aquilo que vamos falar. Nós, por exemplo, no momento em que estamos a gravar, ontem foi o dia internacional sobre a segurança na internet. Tem vindo a ser cada vez mais citados e falados determinados estudos que demonstram o efeito que as tecnologias de informação e comunicação têm sobre as crianças e os jovens em geral. E um daqueles que eu penso que é mais significativo foi as alterações que no ano passado foram produzidas pela Sociedade Americana de Pediatria
relativamente ao uso da tecnologia entre as crianças e os jovens. Eu penso que mais ou menos todas as famílias se debatem com este problema. É verdade. Eu não conheço pelo menos nenhum pais da minha geração e nós temos filhos que estão a chegar agora à adolescência, nós os dois em específico. Não há nenhum pai que não se debata com estas perguntas. O meu filho passa muito tempo ao telemóvel. Ora bem. O meu filho, eu não sei o que é que ele anda a fazer no WhatsApp, no Facebook, ou seja onde for. Não consigo ter uma conversa a não ser quase mandando meios tecnológicos, já não nos sentamos para comer porque parece que somos invadidos na nossa mesa e no nosso sofá pelos telemóveis. Acho que isto é uma pergunta global. E aliás, não é só na adolescência, agora cada vez e mais cedo, e até crianças inclusive já aparentam ter, parece que esse encantamento e essa dependência da tecnologia. Exatamente. E há algumas que eu recomendo que sejam lidas. Há algumas determinações da Sociedade Americana de Pediatria relativamente a este assunto que eu penso que são, de facto, muito apropriadas. Uma delas é tão definitiva quanto isto, dizer que uma criança até aos 2 anos de idade não deve ser exposta a nenhum tipo de luz artificial, um iPad, um computador ou mesmo a televisão, não é? Nós estamos a falar desse tipo de aparelhos, mas agora mais ligado aos aparelhos eletrónicos. Portanto, se até aos 2 anos não é benéfico, quantas vezes já estamos a expor os nossos bebés a esse tipo de tecnologia? Aliás, eu achei interessante que até aperta um bocadinho o coração. Às vezes aqueles vídeos que se colocam exatamente nas redes sociais, era um bebezinho mesmo sentado no chão, era-lhe dado um telemóvel e ele estava todo contente, era-lhe retirado e havia uma grande birra mesmo, ao ponto de ele cair para trás e ia chorar. Portanto, isso até mostra exatamente a dependência que cria e às vezes os efeitos nocivos que pode trazer aos mais pequenininhos. Pois até é muito curioso nós analisarmos até porquê. Porquê é que isso acontece. Até porque até aos 5 anos a recomendação que existe é de não mais do que 1 hora por dia, portanto dos 2 aos 5 anos. Pois. E quando nós pensamos, estou a falar dos estudos, daquilo que também é pragmaticamente que a gente compreende com as pessoas à nossa volta, dos 2 aos 5 anos é a altura em que é mais fácil sossegar uma criança através do uso de um instrumento qualquer tecnológico, não é? Portanto, qualquer pessoa, hoje em dia nós assistimos isso com muita facilidade, qualquer pessoa em casa, num restaurante, num transporte público, no carro, seja o que for, entre ter um aborrecimento com uma criança que não para quieta ou dar-lhe um iPad para a mão com uma aplicação ou com um filme é muito mais fácil. Mas por alguma razão a recomendação dos especialistas é que não se passe mais do que 1 hora por dia. E depois há uma série de determinações a partir daí. Mas eu penso que é curioso, neste momento, nós analisarmos de facto porquê. E isto sem nenhuma culpabilidade para as famílias, em primeiro lugar. Um esclarecimento e informação. Todos nós estamos no mesmo barco, todos somos pessoas que trabalhamos, temos filhos, temos anseios também com o nosso tempo pessoal, com as nossas preocupações, mas há de facto e esta penso que a preocupação maior, uma transposição da referência educativa daquilo que é a figura paternal, maternal ou mesmo dos avós para uma terciarização, digamos assim, para aquilo que é a tecnologia. Porque cada vez mais as crianças passam muito tempo já sem analisar a qualidade dos conteúdos, porque até podem ser educativos. Exato. Passam demasiado tempo, digamos assim, aprendendo e estando a ser influenciados por instrumentos tecnológicos do que com os seus pais. E essa eu penso que a primeira razão pela qual isso acontece é de facto a falta de tempo. Sem dúvida. E depois a seguir ao tempo a disponibilidade, que não é a mesma coisa. Nós podemos ter muito tempo e não estar disponíveis. Não estarmos disponíveis em termos de educativos e de tempo passado e até no nosso humor para conseguir estar com as nossas crianças. Eu penso que esse é o segundo problema. Eu creio o terceiro tem a ver com facilidade. Isto é muito simples, de facto. Baixar uma aplicação ou pôr um filme é muito mais fácil do que arranjar um momento em que nós possamos estar juntos a brincar ou a aprender. E eu creio que quem diz em relação a isso tem em relação a outros desafios na nossa vida. E nós já temos aqui feito vários programas sobre diferentes assuntos e vamos quase caindo sempre no mesmo, porque esta questão dos relacionamentos saudáveis e realmente de vitórias na família, da compreensão, da harmonia e tudo isso, vai exigir de nós aquilo que é o bem mais precioso e que nem sempre o temos disponível, que é a questão do tempo. E realmente uma coisa é eu ir fazendo as minhas coisas como dona de casa e o miúdo está ali entretido, outra coisa é o miúdo dizer, mas eu quero brincar, e a gente sentar-se naquele momento e estar ali aqueles 5, 10, meia hora com os nossos filhos. Exatamente. E é um desafio. Não é fácil, de facto. E as questões não acabam aos 5 anos, porque a partir daí, com os processos de autonomia normais da infância, da adolescência, com o crescimento, a questão do controlo cada vez vai sendo aliviado, digamos assim, e essa autonomia exige que haja um autocontrolo por parte das crianças, por parte dos adolescentes.
E as recomendações também são claras, são difíceis de aplicar, porque aquilo que é dito é, por exemplo, uma delas, aquela que eu penso que é das mais problemáticas, é o controle do tempo, ou seja, o uso da tecnologia não deve ser dado nem como prémio, nem ser retirado como castigo, mas deve ser permanente, deve haver uma constância. Exato. Uma constância implica que seja usado durante um determinado período de tempo, mais ou menos sempre à mesma hora, com conteúdos controlados, obviamente, e progressivamente em relação àquilo que é a própria maturidade da criança e do jovem em questão. E a internet, esse tipo de controle não é fácil de fazer, porque hoje em dia, através de publicidades, de links, através de vídeos sucessivos nas plataformas de conteúdos, muito facilmente uma criança tem acesso a determinados conteúdos que não sejam adequados à sua idade. É verdade. Mas mesmo assim, a autoridade paterna e materna não chegam, de facto, através de uma imposição casuística em relação àquilo que é o uso dos instrumentos. Se ela for constante e permanente, e, acima de tudo, se houver os momentos em que essa autoridade se imponha naquilo que é o relacionamento filial, digamos assim, é muito mais fácil de fazer esse controle e não através de, olha, agora não é hora, portanto já acabou, já tiveste 5 minutos, tiveste má nota, não podes usar, ou então tiveste boa nota, podes estar 2 horas. Isto não dá constância e, de facto, nós devemos ver a tecnologia como um instrumento e nunca como um fim em si. E aí nós estamos quase a premiar ou a castigar pelo seu uso. No fundo, a palavra o equilíbrio é fundamental em todas as coisas. E realmente eu creio que é essa a questão, não cairmos nos extremos. Aqueles que, porque têm muito mais coisas para fazer, desconsideram completamente e não vigiam e não estão atentos àquilo que os familiares, os mais pequenos, possam estar a usar. Ou então aqueles que impõem dizendo... mas os outros fazem, mas cá em casa é diferente, tu nunca vais fazer, ou nunca vais ter, ou nunca vais usar. E creio que a questão do equilíbrio e dessa postura sábia, porque os filhos aprendem com a coerência. E com certeza que há outras formas de poder chamar a atenção a criança sem a punir, ou o jovem, naquilo que, como tu dizes, é verdade, nós não podemos sair nem fugir disso, é uma realidade que nos temos que ajustar a ela, é algo que nós temos que conviver com ela, mas da forma mais sábia. Esse é o problema principal, que eu pensei que íamos chegar muito mais à frente, mas acho que é o momento certo de o falar. É que, de facto, é muito complicado, mesmo sob o ponto de vista da autoridade parental, propor um determinado tipo de comportamento onde faça um assunto e os próprios pais não o consigam seguir. Por maioria de razão, uma criança que tenha um lar onde os pais são calmos ou falam calmamente, terá a tendência a falar muito mais baixo e muito mais calmamente do que uma criança que esteja num lar onde os pais sejam mais expansivos, já para não dizer agressivos, na sua forma de falar. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, o que mais me tem impressionado neste tipo de leituras e de acompanhamento que vou fazendo é que um adulto de hoje em dia, se faz os testes sobre a dependência de tecnologia que as crianças fazem ou que são propostos às crianças, eu não sei se o passam, se eu passarei, se tu passarás, qualquer outro pai e mãe. Porque, de facto, hoje nós permitimos que a tecnologia nos invada a nossa vida e até nos vangloriamos disso. Nós hoje dizemos que uma pessoa que atende constantemente o telemóvel, ou que responde imediatamente aos e-mails, ou que está disponível no WhatsApp, é um excelente profissional. Portanto, é isso que se diz, não é? A pessoa que está permanentemente contactável é um excelente profissional. E, no entanto, países desenvolvidos, como por exemplo a França, já está neste momento a fazer com que os seus funcionários públicos estejam proibidos de responder aos seus e-mails fora do horário de trabalho. Portanto, por alguma razão, isto é desta forma. Houve algum excesso em algum momento. Portanto, um pai ou uma mãe que está permanentemente a consultar o WhatsApp, a ver os seus e-mails, ou o telefone, que não consegue passar sem ver mais a última série quando vai para a cama no seu iPad. Quando isto acontece, a criança não tem outro modelo a não ser seguido. Portanto, dizer o teu telemóvel, como outra recomendação da Sociedade de Pediatria Americana, o telemóvel de uma criança não deve estar no seu quarto. Mas ela vê que os seus pais, antes de irem para a cama, ainda vão ver mais aquela coisinha. É muito complicado que isso faça um efeito, porque se é bom para os pais, porque é que não há de ser bom para ela? Mas é uma coisa que está recomendada, não só pelo controle de conteúdos, mas porque há uma outra recomendação, e que é verdadeira empiricamente, embora já haja estudos que falam sobre isso, tem a ver com aquilo que é o nosso próprio ritmo biológico, quer dizer, uma criança ou um adulto não devem estar em frente ou expostos ao seu telemóvel ou a qualquer meio tecnológico até 1 hora antes de dormir. Por uma razão muito simples, o cérebro está a pedir para desligar e nós estamos a enviar luz e dinâmicas de movimento para o cérebro, e isso vai perturbar o sono. Isso está estudado e cientificamente comprovado. Nas crianças tem um efeito ainda superior. E, portanto, o que nós hoje ouvimos, e eu tenho
em termos de princípios de acompanhar algumas instituições de ensino também, profissionalmente, e aquilo que eu tenho vindo a ouvir educadores de infância e professores queixarem-se é que cada vez mais existe uma desatenção maior, uma tendência para a desconcentração maior, uma indisciplina maior, e muitas vezes isso tem a ver com uma falta de descanso que existe, ou mesmo que as horas de sono tenham sido suficientes, que o sono possa não ter sido restaurador e reparador o suficiente. E muitas vezes acabamos por, retirando as questões que são patológicas e que são doença, mas acabamos por responsabilizar as crianças, por estarem mais desatentas, mais cansadas, mais irrequietas, quando de facto aquilo que existiu desde o momento em que chegaram a casa até ir dormir foi um banho de luz e de movimento que não as deixou descansar. Eu creio que isto levanta também aquela questão que não deixa de ser importante, até que ponto, respeitando os nossos filhos, porque tem que haver esse respeito e essa liberdade em que a pessoa pode escolher, em que, consoante a idade, também vamos dando mais margem ou menos margem, mas sabermos quando é o momento para dizer não, porque, acima de tudo, somos os educadores, percebemos que eles não entendem na totalidade os efeitos que realmente podem advir, porque é uma realidade, em algumas salas de aulas, percebermos a mente exausta e cansada, e mesmo fisicamente, fechados em si, exatamente por um exagero daquilo que aconteceu na noite anterior e no dia anterior. Exatamente. E nós nem estamos a ir a conteúdos. É verdade. Porque é verdade. Basta fazer uma pesquisa sobre, não vou dizer os nomes para não fazer publicidade, mas basta fazer uma pesquisa sobre algumas das aplicações e jogos mais usados pelos jovens hoje em dia. Exato. E ver isso associado à dificuldade que os pais têm em que as noites e os fins de semana não sejam, digamos assim, passados com excesso desse tipo de conteúdos. Mas isso tem, quer dizer, há um subproduto disso, que é de facto a rentabilidade escolar ser menor, a irritabilidade. Esse é um dos aspectos principais, tem a ver precisamente com a irritabilidade. Existem livros sobre isto. Quando uma criança ou um jovem demonstra algum mal-estar pelo facto de não estar em casa, ou irritabilidade por não estar a usar o seu computador ou a sua consola de jogos, há sinais que estão claros e que se aconselha às pessoas a poderem estudá-los também e a falar com especialistas e que de facto demonstram um excesso de uso e quase um mal-estar quando não se está nessa situação. Há algumas também muito curiosas, eu cito por exemplo o livro do Dr. Daniel Sampaio sobre o telemóvel, em que ele dá alguns exemplos muito concretos que eu penso que nós até adultos o fazemos inconscientemente. A necessidade constante que nós hoje temos de, por exemplo, mandar um e-mail a alguém que está presente, um e-mail, um SMS, um WhatsApp, a alguém com quem acabamos de estar, ou quem vamos estar daqui a pouco tempo, ou que está na mesma sala que nós, quantas vezes acontece. Ou na mesma casa. Na mesma casa, porque há uma necessidade que já tem a ver com a satisfação do uso da própria tecnologia, que quase é uma extensão de si próprio. Aliás, este era um dos sonhos do Steve Jobs, que inventou grande parte disto, era que o aparelho eletrónico fosse a extensão de nós próprios, e está a ser. E é bom que sejam muitas coisas extraordinárias que nós conseguimos de facto ver, mas que noutras coisas nós temos que saber viver sem eles, porque pelo menos para já não fazem parte do nosso corpo. Sem dúvida. Nem da nossa mente. Eu creio que seria importante, Paulo, para aqueles que nos escutam e que com certeza se identificam como todos nós, porque esta é a nossa realidade, tanto para os pais como em relação a nós mesmos, como adultos, algumas práticas ou alguns alertas que nós deveríamos ter para nós próprios e depois algumas dicas de como é que nós podemos ajudar melhor os nossos filhos, não privando destes meios tecnológicos, mas ao mesmo tempo os orientando de forma muito correta naquilo que é uma boa gestão e o saber viver com estas coisas no momento presente. Pois, é complicado, todas as famílias têm as suas dinâmicas, todas as famílias têm as suas realidades e eu penso que darmos conselhos é só mesmo numa perspectiva daquilo que ou experimentamos ou que acabamos por saber ou conhecer, porque é muito difícil nós inserirmos naquilo que é o meio familiar. Mas de qualquer modo há algumas coisas que eu penso são importantes nós termos a noção. Eu, pelo menos pessoalmente, devo dizer que gosto mais de ler sobre estes assuntos do que de usar meios tecnológicos. Portanto, é muito fácil qualquer pessoa poder dizer, olha, estás a dizer isto porque não gostas muito. Também é uma realidade. Mas, de facto, na educação das crianças é preciso um cuidado especial. E as determinações são mesmo estas. É controlar o máximo possível aquilo que é o tempo de exposição nas idades inferiores, ter muito cuidado com os conteúdos, serem adequados àquilo que é a educação que os pais acham. A educação é dos pais, não é dos pedagogos e dos psicólogos, é dos pais, não é?
Portanto, os pais terem o cuidado de adequar aquilo que acham que é apropriado à sua criança em função das suas idades. Já agora, em relação a esse detalhe que tu estás a falar, eu creio haver mesmo possibilidade de fazer os tais bloqueios informáticos de um ou de outro conteúdo, que facilmente mesmo a criança é logo vedada e o pai, por uma distração que não esteve logo atento, também poder ser ajudado. Hoje existem, é verdade, existem bloqueios que cada um saberá no seu computador, no seu iPad os melhores, não vou recomendar aqui, mas há bloqueios que permitem isso e até as plataformas hoje já têm uma preocupação de fazer plataformas específicas para crianças. Mesmo em relação, por exemplo, àquilo que é os vídeos on demand, já existem plataformas específicas para as crianças. Não estando eu a recomendá-las, porque pertence a cada um, a cada pai, a opção de poder escolher ou não escolher. Mas o mais importante relativamente a esse assunto, não só o tempo, mas os conteúdos, é nós pensarmos uma coisa muito simples. Eu não conheço, pode haver com certeza absoluta crianças, eu também sou pai de uma adolescente, uma pré-adolescente agora. Eu não conheço nenhuma criança que no início da sua vida prefira estar em frente a um instrumento do que ter o seu pai ou a sua mãe ou um irmão ou qualquer pessoa a brincar com ela. Por razões que têm a ver com a explicação do que é a própria descoberta das crianças. O descobrir é que está na essência, e a curiosidade é que está na essência de um bebê, de uma criança pequenina. E o descobrir implica a motricidade, o tato, o caminhar, o começar a correr, o expandir a sua energia. Ora, todas estas coisas que eu acabei de dizer não estão confinadas no aparelho eletrónico. Portanto, o mais importante aqui não é tanto a procura ostensiva de procurar controlar o que é o aparelho eletrónico, mas é as alternativas. E alternativas que sejam verdadeiramente satisfatórias sob o ponto de vista relacional, sob o ponto de vista comportamental, que sejam contributivas para aquilo que é o crescimento de todas as dimensões do que é um educando, de alguém que está ao nosso cuidado. Isso leva tempo, leva disponibilidade, às vezes leva dinheiro, leva incómodo. Quantas vezes nós queremos é chegar a casa e esperar rapidamente pelo momento de conseguirmos parar com a nossa rotina diária. E às vezes esse momento nunca chega até irmos dormir. Mas as crianças, acima de tudo, não pediram para estar cá e pedem o mínimo, que é de quem as trouxe para cá as poder dirigir. E é grande o pesar dos filhos quando exatamente caímos naquela questão do querer proteger, mas nem sempre poder fazer o resto, que é, não, tu agora não pegas nisso e ficas aí quieto, porque agora não é tempo para estar no telemóvel ou para ver isto ou aquilo, mas ficas aí quieto enquanto eu vou fazer aquilo que eu tenho a fazer. E realmente não é a alternativa, porque, como tu disseste e muito bem, se diante dos nossos filhos ou dos jovens nós dissermos assim, olha, agora vamos parar este momento, mas vamos fazer este trabalho, ou vamos ao jardim descobrir alguma coisa, ou vamos ler um livro, uma história juntos, sem dúvida. Quase ninguém lê em conjunto, mas é uma das coisas, um dos hábitos que se perdeu quando não havia alternativas. É difícil pedir a uma criança, tu não lês, mas tu não pegas num livro. Quantas vezes é que nos viram a nós a pegar, preferindo um livro a estar em frente a um televisor ou com o aparelho na mão. Portanto, acima de tudo nós temos que compreender uma coisa, que isto é muito mais geracional. Nós ainda temos na nossa memória alternativas a este estilo de vida e a esta realidade. A esmagadora maioria dos miúdos que nasceram, desculpa a palavra miúdos, mas nós podemos dizer assim, a partir de 98, 2000, 2002, quem nasceu depois, a realidade que tem é esta. Sem dúvida. Muitas vezes foram crianças, não estou a generalizar, estou a dizer casos concretos, os únicos brinquedos que de facto tiveram foi de uma base tecnológica, ou pelo menos, se não é tecnológica, elétrica, eletrónica. O sujar na areia, ou jogar a bola, ou subir às árvores, essas coisas fazem parte de um imaginário que está nos livros, não está na vivência. E, portanto, faz parte daquilo que é a missão dos próprios pais o poder proporcionar isso e dizer que há uma maneira diferente de fazer as coisas. Essas coisas não têm lugar, têm. Eu volto a dizer que não gostava que isso se transformasse aqui numa ideia passadista. Ainda ontem ouvi na rádio uma coisa muito curiosa. Alguém que descobriu uma notícia de que houve um jovem, 27 anos, um homem na Índia que colocou os seus pais em tribunal por ter nascido. Ela acha que não devia ter sido ouvido pelo ato de nascer. Foi uma coisa muito curiosa. Acho que isto foi feito numa brincadeira na rádio, mas o acto em si é verdadeiro. Compreendo. Mas tem uma certa lógica, ninguém pediu para nascer. E corresponde aos pais a responsabilidade de fazer com que as crianças possam ter as opções de educação mais definidas possível para poder chegar àquilo que os pais esperam delas. Não quer dizer que vai ser ou deixar de ser, mas devem é ter opção. Sem dúvida. E muitas vezes o que nós, num determinado caminho de educação, retiramos
é a capacidade de a criança e o jovem optar por si. A partir do momento que tem um vício, se for a tecnologia, Sim. nós pensamos que foi a opção que tomou, mas não foi a opção que tomou. Foi a única maneira que teve de passar o seu tempo e de aprender, porque Exato. foi aquela que lhe deram. Exato. Dr. Paulo Sérgio, obrigada pela tua presença. Nós agradecemos muito estas informações e com certeza que todos nós nos sentimos sensibilizados a elas e trouxe-nos alguma mais valia naquilo que se calhar até já sabemos, se calhar até já percebemos o quanto estas coisas aí estão. E aí estão não é para ser uma desgraça ou uma maldição à nossa vida. Elas vêm na medida do possível para nós a gerirmos o melhor possível e para elas serem também um contributo à harmonia e à felicidade do lar. Obrigada por ter estado connosco. Encontramos-nos na próxima semana, se Deus quiser, em mais um Famílias Felizes.